Vamos entrar nessa matéria deliciosa do Wall Street Journal. É o segundo maior jornal dos Estados Unidos em circulação. Tem uma circulação diária de 1.800.000 exemplares. E eles fizeram essa reportagem hoje. Deve ser banido do futebol essa cena do Rogério Ceni para um lado e a bola para o outro. Esse foi o gol que o Neymar fez no Rogério Ceni, na paradinha no último São Paulo e Santos. Eu vou ler aqui trechos da reportagem. O texto praticamente faz uma ode à paradinha, tá? O texto elogia a paradinha, acha mais barato, tratando como mais um artigo exótico dos trópicos. Basicamente, esse é o tom do texto. Mas discute seriamente a falta de critério e o que fazer com esse tipo de jogada genuinamente brasileiro. O texto até afirma, né? Para parar os brasileiros, esse está escrito no jornal. Você pode tentar superá-los, boa sorte com isso, 3 pontinhos, ou tentar roubar a técnica deles. Se isso não funcionar, você pode mudar as regras. É o que a FIFA planeja fazer, né? O Joseph Blatter, presidente da FIFA, depois da Copa do Mundo, deve discutir o assunto. Eles lembram esse lance aí do Fred, na semifinal da Taça Guanabara, contra o Vasco. Lembram outros, mas eu acho que... Lembram esse do Neymar contra o Rogério Ceni. Independentemente de mudar a regra ou não, a FIFA já, até onde eu sei, vai recomendar que durante a Copa que não seja aceita a paradinha. O Blatter insinuou isso, né? Aí eles lembram alguns lances históricos, né? Alguns micos também, né, que jogadores pagaram. E segue o texto. Aí, vou falar, lembra que tudo começou com o Pelé, né, mas foi massificado em 97, quando se estabeleceu a regra de que o goleiro só se podia mexer lateralmente e que quem exagera pode se dar mal. Aí eles lembram, por exemplo, o Cristiano Ronaldo, na final da Liga dos Campeões de 2008, Manchester United e Chelsea. O Cristiano Ronaldo foi tentar dar uma paradinha, o Peter Cech, que era goleiro do Chelsea, que é goleiro do Chelsea até hoje, pegou. Aí no fim do texto, o repórter conta que os 3 brasileiros do Los Angeles Galaxy, que jogam nos Estados Unidos, sabem que isso é proibido fora do Brasil e que por isso não praticam nos Estados Unidos. Mas o vice-presidente da Liga Norte-Americana, chamado Nelson Rodrigues, curioso, né? Chama Nelson Rodrigues, diz que ele pessoalmente acha o jeito brasileiro de bater pênaltis excessivo, mas que os diferentes estilos de se praticar o esporte devem ser celebrados, não cerceados. É a beleza e o mistério do jogo. Agora, é interessante quando eles falam que quando você não consegue parar os brasileiros, você tem que mudar as regras. Você vê assim também? Vocês veem assim também? Esse é um enfoque um pouco romântico, né? Eu não acho que seja a mudança de regra por causa para parar os brasileiros. O que eu acho é que eu particularmente sou contra a paradinha, embora até às vezes dê gargalhadas com ela, como por exemplo a que o Neymar fez com o Rogério Ceni, mas eu acho que é um absurdo, porque ele provoca uma série de inflações. Recentemente o Fred deu uma paradinha e os jogadores do Fluminense invadiram a área. A bola entrou e teve que voltar porque os jogadores do Fluminense invadiram a área por causa da paradinha do Fred. No que o Fred deu uma paradinha, os caras já estavam entrando na área, então houve invasão. Isso sem falar que sempre provoca que o goleiro saia. Ou seja, vira uma covardia dupla. Porque se o goleiro, por acaso, defender, como ele saiu, tem que voltar. Então só vale se a bola entrar. Ou então se o atacante chutar para fora. Eu acho a paradinha realmente uma coisa absurda. Uma covardia com o goleiro. Mas não acho que a FIFA vai mudar por causa do Brasil. Não, esse é o enfoque da... Agora, tem uma coisa interessante em relação aos americanos, é o seguinte. Na época lá, quando o Pelé foi para lá, meados dos anos 70... 74. Que tentavam fazer o futebol pegar nos Estados Unidos, o pênalti nos Estados Unidos não era o pênalti normal, era o shootout. Que o jogador saía da sua intermediária com a bola correndo, dominando, e o goleiro podia sair ao encontro dele. Mais ou menos como é o pênalti no hóquei. A gente viu agora recentemente nas Olimpíadas de Inverno de Vancouver, que o Sport TV transmitiu. Eu, particularmente, acho o shootout muito mais engraçado do que o pênalti, mas não pegou. Então, os americanos agora que estão jogando futebol um pouco mais sério, tanto que tem se classificado para as últimas Copas, tem uma seleção razoável, agora resolvem discutir a paradinha do Brasil. Mas eu, sinceramente, eu acho que é tudo muito divertido, mas que devia ter uma regra clara. A regra, nesse caso, não é clara. Aliás, não é clara nesse caso e em vários outros, apesar do Arnaldo César Coelho garantir o contrário. Da Pieve, assim é a maneira como eles falaram que se deve pronunciar a paradinha. Está escrito assim no texto, ó. Paradinha. Paradinha. Eles dizem que a pronúncia correta é essa na matéria do The Wall Street Journal. Como é que eles escrevem caipirinha? Deve ser parecido. E depois até fizeram uma enquete, vocês me digam depois como vocês votariam nessa enquete, se deve ser permitida ou proibida. Mas o que você achou dessa abordagem norte-americana sobre a paradinha, né? A qual eles classificam como um produto genuinamente brasileiro? Bom, primeiro eu discordo que as pessoas não andem peladas nas ruas no Brasil. Basta pegar o Rio de Janeiro aqui, quando faz 45 graus, as mulheres realmente andam nuas nas ruas, né?
dizer que ele é vestido. Quase, você não anda frequentando os lugares mais quentes. Não, ando. É porque eu considero fio dental uma roupa. Macaco na rua tem. Macaco na rua tem. A gente tem micos pelas ruas. E tem mesmo. Tem mesmo, é verdade. Mesmo. Tem mesmo. Tem cutias, capivaras, etc. E acho que é uma coisa brasileira. Enquanto ela foi realmente paradinha, isso nunca nem veio à baila. Quando era a paradinha do Pelé, na verdade era uma síncope no movimento que ele fazia em direção à bola, né? Dava uma quebradinha. Isso nunca nem foi nem discutido. Acontece que começou a aparecer uma coisa meio circense, né? De dar uma paradona. E aí chamou a atenção para esse tipo de jogada, que chama atenção, inclusive, não só quando ela dá certo, quando ela dá errado também. Porque quando ela dá errado, ela é um grande mico que se paga, né? Igual os micos nas árvores. Sim. Eu acho que não dá para regulamentar, porque como é que você vai fazer a fronteira entre o que é paradinho e o que é paradona? O juiz vai ficar com cronômetro para saber quanto tempo o cara demora a chutar Tem uma na coisa bola? que pode ser proibida, que é esse gesto do Fred que a gente acabou de ver, que é de passar o pé sobre a bola e voltar. Isso eu acho um absurdo completo. Agora, então tem que bater em movimento. E aí você tem que se virar em movimento para inventar uma coisa. O fato que o jornal discute muito seriamente é a falta de critério. Por exemplo, quando o Palmeiras enfrentou o Argentino Júnior pela Copa Sul-Americana, era um árbitro colombiano, e o Diego Souza foi bater um pênalti, fez a paradinha, e o juiz mandou voltar e deu cartão amarelo pro Diego Souza. E agora, recentemente, no jogo do Flamengo, era um árbitro colombiano. O Wagner Love, antes de bater o pênalti, o juiz o chamou também e deu uma instrução clara, que para mim aquilo ali só podia ser a paradinha. O Wagner Love fez positivo para ele e chutou nas nuvens. Mas eu achei, primeiro, curioso os Estados Unidos, o segundo maior jornal dos Estados Unidos em circulação, dedicar um espaço enorme. E um jornal que não é esportivo. Que não é, exatamente. Mas é ano de Copa do Mundo. Quando tem ano de Copa do Mundo, eles fazem matérias. Eu me lembro que antes da malfadada Copa de 98, teve uma grande matéria do Wall Street Journal, falando da seleção brasileira como se ela fosse uma mercadoria, né, como se fosse o objeto da cobertura diária deles. E aí eles ficavam se perguntando, por exemplo, por que o Denilson estava no banco. E aí, para o público americano, para o público do mercado financeiro, eles diziam que ter o Denilson no banco era como ter um Porsche na garagem para ficar andando com um Maserati. É sobrevalorizar demais o Denilson. Agora eu fico imaginando o que eles vão achar de você não ter o Ronaldinho Gaúcho na seleção. É como você andar de Fusca e vender o seu Porsche. Uma coisa porque eles querem, né? Os gringos querem ver o show, não querem ver o resultado do Brasil. Não interessa se o Brasil ganhar e jogar feio para eles. Eles querem ver os jogadores que praticam o estilo brasileiro de jogar. A seleção brasileira é vista no futebol como o Globetrotters. Você Você pagaria para ver o Globetrotters ganhar com uma cestinha de bandeja fuleira só? Por 2 pontos? Você quer ver o show do Globetrotter. Você vai ao ginásio ou à arena para ver um espetáculo. O Brasil no futebol é mais ou menos isso. As pessoas vão para ver um grande espetáculo de futebol e não para ver apenas uma vitória por 1-0, no estilo, digamos assim, Dunga, talvez. O Dunga que não deve gostar dessa sua frase que vem o Brasil como Globetrotter. Deve ter tremido quando viu. Deu horror, pelo contrário. Agora, só ele encerrar esse assunto, eles fizeram uma enquete, né? O que você acha que deve ser feito, né? Sobre a paradinha. 67,4% responderam que deve ser banida pela FIFA como trapaça. 0,7% banido em alguns países. 7% sujeito à interpretação dos árbitros, ou seja, continuar como está hoje. E 25% apenas permitido. Eu fui um dos que votei nos 25% aí. Fui um dos 25% que votei que deve ser permitido. Você votaria, então, que deveria ser banida? Eu acho que tem que ser moderno. Eu não gosto da paradinha. Da maneira, nos moldes em que é hoje em dia. Do cara parar, fazer assim, passar a perna em cima da bola. Isso aí eu acho ridículo. E você estaria em qual grupo aqui da PEV? Eu permitiria. Ok. Então você, pelo chat, participe do programa. Ajude a gente a discutir esse assunto. Globo.com/chat. Diga o que você acha aqui sobre a paradinha, como você votaria na enquete do The Wall Street Journal. Ou faça uma busca na internet e vote lá diretamente.